Amém, igreja? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. É um privilégio gigantesco para mim, para minha família, né? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos. Sou esposo da mulher mais linda desse mundo, da pastora. Cadê ela? Minha esposa Vanessa. Está por aqui em algum lugar. Amém. Do meu filho, né, que ministrou aqui ontem, Davi, está aí atrás. Bonito igual o pai. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas é um privilégio, né, estar aqui nesse congresso, onde os irmãos se reúnem aqui, onde a gente se encontra com pessoas com o mesmo desejo de realizar a vontade do Pai, de fazer aquilo que está no coração de Deus, amém? Então esse é o desejo dos nossos corações hoje, né? Para quem não me conhece, além do nome, nós somos de Fortaleza, somos os pastores, somos aqueles que estão responsáveis pela visão G12, no sentido, né, o apóstolo delega para que nós venhamos a ser aqueles que ministram no Universidade da Vida, Capacitação Destino, e somos apaixonados pela visão G12, amém? Eu não vi muito a gente falar hoje aqui, nesse congresso na visão G12, amém? Mas nós fazemos parte desse equilíbrio, amém? O avivamento vem, glória a Deus, eu creio. Jerusalém fala de avivamento, sim, né? De estarmos cheios do Espírito Santo, buscando com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, eu creio nisso. Nós temos essa veia profética da Insegec, amém? Quem tem aqui a veia profética da Insegec? Só poucos, levanta a mão aí, vocês, nós somos profetas, temos o DNA de profeta, amém, pastora Socorro, cadê ela? Temos o DNA profético, mas também a palavra, o equilíbrio do evangelho, ele fala que nós devemos amar ao próximo, a nós, né, como amamos a nós mesmos, amar o próximo, fazer o ID, já foi ministrado aqui, mas Deus, ele nos traz essas duas estratégias, né, de busca intensa, mas também de romper com as zonas de conforto, de romper com as nossas limitações, para que nós venhamos a viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós, amém? Deus é um Deus de plenitude, e além de tudo, nós somos servos, né? Somos daqui para servir ao Senhor, não para fazer a nossa vontade, a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Eu tenho só a agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Não sou filho de pastor, conheci a Deus com 27 anos já, e ainda entrei glória a Deus pela igreja que eu comecei ali, mas naquela igreja eu era um crente normal, eu ia para a igreja, eu sabia que tinha mais, mas a denominação, ela tinha um teto que eu não conseguia. Eu fui do louvor já, e eu me lembro no meio do louvor, eu dizendo, olha, não é isso aqui. Que Deus, eu não creio que louvar dentro da igreja, sem conhecer muita coisa, eu não creio que é isso aqui. Tinha mais, né? Mas a doutrina me barrava ali, mas Deus sabia o meu coração que eu queria mais. E glória a Deus, porque eu passei 5 anos ali. 5 anos depois dos 27, dá 30 e tantos. Mas um dia, Deus me arrancou daquela denominação. Estava em pecado até o pastor, misericórdia. E ali, me levou para a Insegec. E na Insegec, a partir do momento onde eu coloquei o pé na porta, eu tinha até algo que me fazia não querer vir para a Insegec. Porque não dá para falar aqui que a gente não tem tempo. Mas eu busquei várias igrejas na época para fazer essa transição. E ali eu fui fechado, e eu não, ali não, porque tem um negócio ali que eu não quero. Mas quando eu botei o pé naquele lugar, Deus falou no meu coração. Quando eu vi o louvor naquele lugar, eu digo, epa, é isso aqui. É isso aqui, isso aqui é a presença de Deus. E ali veio aquela confirmação.
E glória a Deus por isso. Aí eu deixei de ser crente normal. Aí a doutrina da igreja, ela não mais me impedia, muito pelo contrário, eu estou tentando correr ali atrás. Mas aí eu me apeguei aos ensinos da apóstola Valnice. Tem toda uma vida ali, com 30 e tantos anos já, eu digo, eu quero o Senhor. Eu quero esse Deus, eu quero aprender desse Deus. E ali a gente começa, né? Eu me lembro meu primeiro CD da apóstola Valnice, de ensino dela, foi Como Ser Guiado pelo Espírito. Uau, aquilo mudou a minha vida, mudou a minha vida. Eu digo, é isso aqui que é evangelho, não é ir para a igreja. Não é o que eu estava vivendo antes. Não é tomar as minhas decisões, não é fazer do meu jeito. E aprove a Deus de pegar um improvável, já de idade meio avançada, e colocar sonhos no coração. Mas para isso, né, a gente tem que fazer muitas renúncias. E ali Deus me deu uma palavra rema. Diga aí, palavra rema. Eu creio que nós somos guiados por palavras remas. Eu não sei. Pergunta aí para o seu vizinho, qual é a sua palavra rema? A minha, ministerial, está em 1 Coríntios 1, 27. Vocês conhecem, quando ela diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aquelas que não são, diga não são, para reduzir a nada aqueles que são. Alguém aqui se acha aí? Não, né? Tem negócio de se acha. Não são. Esse não são. Quando eu vi essa palavra um dia na minha vida, acho que foi o primeiro entendimento ministerial que eu tive na minha vida. Eu digo, opa, se é esse aí que Deus escolhe, os não são, eis-me aqui, Senhor. Amém? Eis-me aqui. E ali, isso me fez acreditar que Deus ele poderia fazer algo na minha vida, naquele cara mais quebrado que arroz de terceira. Quebrado de todas as formas no espírito. Eu era aquela pessoa que, não sei se vocês lembram de um desenhozinho que tinha, que a pessoa andava e tinha uma nuvenzinha na cabeça dele, só na cabeça dele, parece que aquela era o meu desenho. Tudo dava errado, nada dava certo. A vida me quebrou de uma forma onde só Deus podia restaurar aquilo ali. E glória a Deus, tá no processo. Ainda não, está longe de estar completo, mas está no processo. Mas glória a Deus que Ele usa. E aqui está um que não é, para que, talvez até de alguma forma, nem falar nisso, mas talvez você entenda, né? Talvez você não se ache hoje que você não pode, que você não tem capacidade. Então glória a Deus por isso, que quando nós não podemos, é aí que Deus age. Amém? É aí que Deus age. Então que Deus ele esteja hoje falando através desse vaso aqui, e que você esteja escancarando o teu coração para as palavras. Com relação à palavra, Deus no começo desse ano, Deus me trouxe uma palavra muito forte, que é um decreto. Todos sabemos, o decreto está lá em Hebreus capítulo 12. E ele começa do versículo 25, que a gente é muito forte para nós entender ali que haverão abalos, que Deus abalará céus e terra. Os abalos se cumpriram ou não? Sim ou não? Meu Deus, é só a gente olhar ao redor. As coisas estão acontecendo e nas nossas vidas também. Os abalos de Deus servem para que nós venhamos a ser purificados. O decreto fala do fogo consumidor. O decreto fala de 5 coisinhas que nós precisamos atentar. Presta atenção nos decretos, são palavras remas para a nossa vida, igreja. Amém? É aquilo a direção de Deus para nós. E ali ele diz, olha, se você quer herdar um reino inabalável, tem 5 coisinhas que precisa fazer. Primeira delas, ele diz, ações de graça. Diga, agradecer, gratidão. Aquilo mudou, essa palavra mudou a minha forma. Essa palavra mudou a minha forma de agradecer a Deus, que aconteciam coisas que eu não agradecia. Mas quando eu vi e entendi, primeiro que me abalou foi o versículo
25, quando ele diz assim, os 5 pontos, né? Ações de graça, fala de adoração, o texto fala de, depois vocês leem lá, Hebreus 12, 25 até o 29, fala de ações, né? Atitudes aceitáveis, ações, serviço. O texto fala de temor e de reverência. Então são coisas ali que não é isso que a gente vai estar ministrando hoje, mas presta atenção, leia esse decreto todo dia. Ele é o guia da tua vida para esse ano e para os anos, né? Para todos os anos que nós temos. Mas esse texto, quando Deus trouxe, ele diz cuidado. Diga para o seu vizinho aí, cuidado. Cuidado, dá um cuidado com ênfase. Cuidado, eu não creio que Deus, quando ele fala cuidado, nesse sentido, ele fala só baixinho, não, né? Quando a gente quer avisar alguma pessoa, ei, eu tenho cuidado aí, não, né? Ninguém fala, cuidado, não, né? Então Deus, ele fala com ênfase aqui ao nosso coração, dizendo, cuidado, igreja. Por quê? Vamos ler aí só essa primeira parte. Cuidado, não negligencieis aquele que vos fala. Deus falou com você nesse congresso? Espero que sim. Deus falou muito comigo. Amém? Agora, o que é negligenciar aquele que vos fala? Essa parte do decreto, ele começa, ele vai falar a respeito de as consequências que se você negligenciar, ele diz assim, cuidado, pois aqueles que rejeitaram não escaparam. Misericórdia. Não escaparam é de coisa boa, você acha? Sim ou não? Não escaparam. Consequências que não foram boas. Então, o que Deus está me usando aqui nesse comecinho aqui é para que nós venhamos a entender esse negligenciar. Ouvir, todo mundo ouve, amém? Mas ouvir é muito mais do que apenas você entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu já repeti na igreja lá 200 mil vezes. Quando a gente vem em congresso, a gente fala as coisas que a gente já fala há muito tempo e é novidade. Mas uma coisa que eu entendi na minha vida, até a gente foi ministrado aqui sobre o Shema, né, sobre Deuteronômio ali, o decreto que nós tivemos durante 7 anos, ouve Israel. Mas aquele ouve do judeu ali, ele é diferente. Uma vez eu vi um rabino messiânico lá falar, para ouvir para o judeu não é só entrar aqui e sair aqui. Infelizmente, eu vi várias pessoas assim, prestei atenção, alguns olhando lá o celular, nem aí, porque está sendo falado. Mas para o judeu ali, esse ouvir, ele significa 4 coisas. Isso aqui para mim é uma palavra rema também, né? É um entendimento que eu tenho, que eu busco muito prestar atenção sempre, principalmente nas ministrações. Esse ouvir, ele significa ouvir mesmo, está aqui, você está aqui, a primeira parte está maravilhosa, glória a Deus pela sua vida, você está ouvindo. Mas a segunda é que ele fala de prestar atenção, aí já é diferente, prestar atenção. Ouvir também é prestar atenção. Por isso que eu tenho um iPad aqui, eu gosto de anotar tudo aquilo, ou caderno, né, já escrevi durante muito tempo. Mas eu anoto aquelas coisas que Deus vai falando ali, que é interessante, que é de Deus. A segunda não é apenas você ouvir e prestar atenção, que aí muitas vezes a gente negligencia a palavra. A terceira, ela fala de honrar a pessoa que está falando. Honrar aquele que está falando, não é a pessoa. Aí quando tem alguém num púlpito, eu estou trazendo aqui, a gente pode negligenciar a palavra que eu li em casa, pode ser, mas muitas vezes a gente negligencia aqui. A gente levanta, vai para o banheiro, né? Não está nem aí porque está falando. Não, presta atenção. Mas também honra a pessoa que está falando. Por quê? Quem está falando aqui é um representante de Deus. Amém, igreja? Não sou só eu, não. Todos são representantes de Deus. Estão falando não a sua própria vontade, estão falando a vontade de Deus para a sua vida. E se você não honrar essa pessoa, como é que a gente honra ali? Prestando atenção. Mas a quarta revelação, entendimento do que é ouvir, é colocar em prática, amém? Colocar em prática aquilo que você aprendeu. Agora minha pergunta é: como vai ser as minhas atitudes depois que sair daqui? Amém? Será que eu vou colocar em prática? Será que vai mudar alguma coisa da minha vida? Na prática. Mudou, eu saí com um novo nível, uma nova unção. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas
As palavras são, os atos são os mesmos. Amém? Qual é o livro aqui que nós estamos baseando todas as ministrações? Não sei se vocês notaram. Qual é? Alguém? Livro de Atos. O que significa Atos? Atos, atitudes. Fazer coisas de acordo com aquilo que você entendeu, aquilo que você ouviu de Deus, aquilo que a palavra de Deus te ensina. Amém? Amém? Então que nós venhamos a dar a continuidade aos atos. Nós vivemos agora, né? Atos 29. Somos nós que fazemos Atos 29. Ah, Marcos, mas ele acaba em 28. É porque nós somos a continuação do livro de Atos. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Outra palavra que Deus colocou no meu coração é com relação a discernir os tempos. Prestar atenção nos tempos que nós estamos vivendo. Amém? Dá para entender o tempo que a gente está vivendo aqui? É interessante que a palavra ela fala de uma tribo, que é a tribo de Issacar. Diga Issacar. A palavra Issacar, ela significa recompensa. Aquele povo, ele discernia as decisões do restante da tribo, elas eram tomadas de acordo com com o que aquele povo discernia. Tem a ver com o Espírito Santo nas nossas vidas, mas tem a ver também com a gente, com a nossa posição. O que nós estamos vivendo? Que contexto é esse que nós estamos vivendo no mundo? Israel está em guerra. Sim, numa rave, né? O que me chamou muita atenção é que a guerra começou numa rave. Ali tinha o povo de Deus, filhos de judeus, pessoas que conhecem, que tem ali, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Eles têm o conhecimento da palavra, estavam lá, nem aí para Deus, nem aí. Deus, no livro de Juízes, nós vemos o tirar a mão, né? O povo de Israel, eles buscavam a Deus ali, aí Deus estava lá, mas quando eles estavam numa boa, eles deixavam. Nós precisamos discernir essas coisas, para que nós não venhamos viver coisas semelhantes, amém? Terremotos, guerras, duas guerras paralelas aí, em lugares diferentes do mundo, guerras grandes. A gente acabou de cantar aqui. E a igreja será o quê? Arrebatada. O final é iminente. Hein? Temos que entender isso. E como eu me posiciono nesse tempo, é que nós precisamos prestar muita atenção para não negligenciar aquilo que Deus Ele quer realizar nas nossas vidas. Amém? E se a gente for parar para discernir, como é que está a igreja hoje? A gente já viu alguns testemunhos aqui. Né? Como é que está a igreja do Senhor hoje? Eu faço parte de uma torre de intercessão. E essa torre, ela 24 horas de segunda a sexta na internet. Vocês são daqui. O pastor de vocês está lá todo dia às 16h30 até às 15 horas. Ele está intercedendo. Um dos dois, ou então pastor Jerônimo, Renato, cada um deles aqui. E ali naquele lugar, muitas vezes o pessoal falta, né? E a gente que é intercessor, e a gente ora muito. E Deus colocou uma coisa para mim interceder: a igreja. E eu sempre intercedendo pela igreja, mas tinha uma hora que eu estava chamando a igreja de aquela igreja que ia só para o domingo para a igreja. Mas eu entendi ali, peraí, isso aí não é a igreja. A igreja não é. Aquele que vai só para a igreja no domingo não é verdadeiramente igreja. Quem é a igreja? A gente costuma dizer assim: a igreja somos nós, né? Não é o templo. Sim, a igreja somos nós. Mas na realidade a igreja somos aqueles nascidos de novo. Diga, nascidos de novo. Aí se o cara é nascido de novo, ele não se conforma com o mundo. Ele não se conforma em ir para a igreja de domingo. Não, é pouco. Não dá. Amém? Sim ou não? Isso é a igreja. Mas tem muita gente que está dentro das igrejas. Anos, não estou dizendo os novinhos não, anos. E ali, uma forma de Deus, de diferenciar esse povo, Deus colocou no meu coração, 2 Crônicas 7,14. É interessante, o texto diz: se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, ele é o povo que se chama pelo nome, mas ele não se humilha, ele não ora, ele não busca, ele não se arrepende dos seus maus caminhos. Amém? É um povo que se chama, que se acha evangélico,
e se acha crente, mas que infelizmente não está vivendo aquilo que Deus tem para ele em plenitude. Então, quando nós analisamos essa igreja, nós precisamos prestar atenção, porque nós somos a igreja. O entendimento muito forte para nós nesse tempo é que voltar a Jerusalém é não viver uma vida religiosa, amém? É não ser religioso. O confronto ali do Evangelho e também do livro de Atos é entre aqueles que são cheios do Espírito e os religiosos. Eram fariseus na época, sim. Mas muitas vezes nós estamos vivendo dentro das igrejas como fariseus. Amém? Desculpa, a gente é meio pesado nesse final aqui de evento, mas nós precisamos entender isso. Não é à toa que nós temos uma apóstola Valnice, aos sábados, ministrando sobre adoração e santidade. E ali, duas preocupações ali, duas coisas que nós temos que estar atentos, para a religiosidade dentro das igrejas, e também pela feitiçaria nas casas. Não deixar que nada adentre nas nossas casas. Que nossas casas sejam casas de pão, casas de adoração, amém? Amém, igreja? E que nós venhamos a ser também pessoas que não se contentem com menos do que tudo de Deus. É muito perigoso. A religiosidade, ela é perigosa. Ela é a forma de Satanás de nos envolver dentro das igrejas e nos tirar do propósito de Deus. Ele até deixa, não, fica aí, mas se você for um religioso dentro da igreja, amém, você está fazendo a vontade dele. E ali o comodismo espiritual muitas vezes nos leva a isso. Então que nós venhamos a estar prestando muita atenção nas nossas vidas, para que nós não venhamos a viver esse nível, amém? Amém, igreja? Mas eu tenho que correr, isso aqui é só uma entrada. Mas voltar a Jerusalém é quebrar com tudo isso. Eu queria colocar um texto aqui de Efésios 3:9. Também uma palavra muito importante para mim e que nós venhamos a entender. Amém? Efésios 3:9. Eu vou ler aqui, não sei se está aí, não vou olhar mais para trás também. Se tiver, bem, se não tiver. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Diga, conhecer o amor de Cristo. Diga, conhecer e prosseguir em conhecer. Esse é o desejo do coração do Pai. Amém? Que nós venhamos a viver esse nível de intimidade, de conhecimento. Mas o texto continua dizendo assim, para que sejas cheios de quê? De toda a plenitude de Deus. Diga, plenitude. Quando duas palavras se repetem assim na Bíblia, nós precisamos prestar atenção. Ele está dizendo, ser cheio da plenitude. Parece a mesma coisa. Amém? Mas aí é Deus dizendo, enfatizando a importância disso. Cheio da plenitude de Deus. Que esse seja o desejo do nosso coração. Amém? Nós somos essa igreja que vive, volta para Jerusalém, que vive em Jerusalém, que saiu de Roma, que deixou todo o fermento de Roma para trás, dogmas, essas coisas. Não. Amém? Que Deus venha nos conduzir a viver esse nível. E eu coloquei aqui, trouxe como tema características do discipulado na igreja primitiva. Amém? Eu queria trazer alguns pontos, aquilo que der para a gente falar. Um texto básico que eu peguei aqui, ele já foi muito ministrado. O pastor Cleófas trouxe uma parte, o apóstolo trouxe ontem também, que diz em Atos 2, 46, 47, eu vou ler: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Diga, em casa. Isso aqui é importante, a gente está frisando aqui, casa. Discipulado e casa. Comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Diga, todo o povo, caindo na graça, glória a Deus. E todos os dias, o que fazia? Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Era uma igreja que ganhava vidas. Era uma igreja que entendia isso, e isso que a gente vai estar falando um pouquinho. Mas se o tema é que características do discípulo, nós temos que entender o que é o discipulado. Amém?
O discipulado, ele é uma base na igreja primitiva, amém? Nós, ocidentais e contemporâneos aqui, vivemos nesse tempo, nós estamos longe de entender o que é o verdadeiro discipulado que eles viviam na época. O que nós estamos tentando aqui é nos aproximar cada vez mais do que aquele povo vivia ali. Bem, pastor Adilson já trouxe algumas características ali do que é a igreja primitiva. E aqui nós precisamos entender o que é esse discipulado. E o apóstolo disse que a gente ia ministrar aqui, eu não sabia o que, ele deixou livre. E um dos nossos jovens, a gente costuma incentivar os jovens que eles são profetas. E Alisson, cadê o Alisson aí? Levanta a mão aí, Alisson. O Alisson teve um sonho, dizendo que a gente estaria ministrando sobre discipulado. Eu digo, amém, glória a Deus. Mas eu nem me lembrava, e um dia eu parei para fazer a ministração e ali, depois que eu me lembrei, ele tinha falado mesmo. Amém. Então eu creio que Deus, Ele deseja que nós venhamos a entender isso. Amém. Talvez o discipulado hoje na igreja seja uma das coisas mais negligenciadas, e nós temos ali a palavra: não negligencieis aquele que vos fala. Se a gente prestar atenção, as últimas palavras, numa das últimas palavras de Jesus, que ele lança ali já no seu período de assunção, de subir aos céus, ele deixa um direcionamento para a igreja, de dois livros diferentes. Um diz assim: ide, pregai. Diga, pregai. Mas no outro, diz assim: ide, fazei discípulos. Amém? Isso é um pedido de Jesus? É um pedido? É? Sim ou não? Não. É uma ordem, é um direcionamento, é um comando. Faz discípulos. Ide, fazei discípulos. Mas se eu sei que é um direcionamento dele, agora para pensar aqui, quantos nós estamos verdadeiramente empenhados em fazer discípulos? Quantos nós estamos fazendo realmente discípulos? No primeiro capítulo do livro de Atos, uma das primeiros entendimentos que existem ali é dos 11 agora. 11 discípulos, eles vão começar o seu ministério. O legal do livro de Atos é isso, eles estão ali começando ali as atitudes, eles vão ali começando agora a fazer o que Jesus fazia. Eles estão ali obedecendo o que Jesus mandou ele fazer. E Deus, a palavra em Marcos, eu gosto ali, que fala que eles caminhavam juntos ali, cooperando com eles o Senhor, porque eles obedeceram. E os milagres e os sinais vinham, amém? Como foi ministrado, milagres e sinais. É tempo, diga aí para o seu vizinho, é tempo de milagre, de ver milagres e sinais. Amém? Amém, igreja? Mas ali naquele momento que eles estão com esse entendimento, eu quero agora obedecer, eu quero fazer, eu quero colocar em prática o que esses 3 anos e meio, eu passei com Jesus ali. A primeira coisa que eles fazem é: vamos restaurar o discipulado correto. Amém? Eles dizem: opa, 11 não dá, faltou um se perdeu, era para ter se perdido mesmo, mas está faltando alguém. Vamos restaurar isso aí. Aí vem, Matias ali é escolhido para dar continuidade. E quando eles juntam ali aquele entendimento, nós vimos que o Pentecostes vem logo depois. Amém? E isso é uma coisa que nós precisamos parar e entender hoje aqui. Da mesma forma, Deus, Ele quer restaurar o discipulado no meio da igreja. Amém, igreja? Dá um amém aí, para eu entender que vocês estão entendendo. Ele quer restaurar o discipulado na igreja. Amém? Ele quer restaurar os 2 pilares da visão. Nós temos uma visão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas uma delas é o discipulado. É você andar junto e a gente entender esse discipulado. Eu preciso desejar isso. Eu me lembro, primeira vez que eu cheguei na Insegec, primeiro dia, a pastora Jaqueline chamou a equipe de 12 dela lá, colocou os caras lá em cima de paletó, tinha gente de quipá. Eu digo, uau, que é isso aí? Eu gostava muito de ler sobre liderança, aquelas coisas, autoajuda ali, mas liderança sempre me atraiu. E ali eu vi, meu Deus, eu quero estar nesse lugar aí. Um dia, eu sabia que eu estava longe, mas um dia eu quero chegar ali.
onde esses caras estão aí. Era um desejo que ardia no meu coração. Eu me lembro, eu saí da igreja, era o primeiro ou segundo culto. Eu saí da igreja, tinha uma plaquinha escrita ali: Escola de Líderes. Eu digo, uau, glória a Deus, onde é que se matricula nisso aí? Sou eu agora, eu vou fazer. E um dia, dentro desse contexto de escola de líderes, eu entendi algumas coisas que eu não entendia. Para mim era só ir para a igreja, para mim era normal, eu vim desse esquema ali, mas ali eu entendi que agora eu era um líder, que agora eu ia fazer a diferença, eu ia dar continuidade àquilo que Jesus fez, e aquilo que os discípulos fizeram, deram continuidade ao que Jesus fez. Eu desejei, então deseje, amém, ser um discípulo. Um dia que o apóstolo Rinaldo, eu entendi que ele ia fazer a equipe de 12, eu não disse para ele diretamente não, mas eu disse, cara, agora são 11, porque um ele já tem, amém? Um ele já tem, mas tinha um negócio, eu preciso fazer por onde, não é só dizer que tem, eu preciso agora viver como um discípulo. E ali a gente precisa entender o que é discipulado. Eu quero ler rapidinho aqui um entendimento do que é o discipulado na época de Jesus, para entender que a gente está longe, e por estar longe, nós precisamos nos esforçar muito para chegar a esse nível, porque não é da nossa cultura. Diga cultura. Israel ali, o povo da igreja primitiva, fazia parte da cultura dele o discipulado. Vamos entender aqui como era o discipulado deles, para que a gente abra os olhos e se esforce para viver isso. No hebraico, a palavra talmidim significa discípulo ou aprendiz. Aí vamos ver aqui o método de discipulado de um judeu, desses que eram discípulos de Jesus também. E a partir dos 3 anos, a criança era educada pelos pais. Amém? Já como a gente viu aqui a Karininha ministrando, glória a Deus. Nós começamos isso, eu não vivi isso, mas meu filho viveu. Nosso primeiro discípulo é o nosso filho, a nossa família ali. E essas crianças, elas começam já aprendendo. Agora vamos ver o conteúdo do ensinamento dessas crianças. Criancinhas, por isso que a gente não pode achar que bota ali um filmezinho qualquer para elas, não. Elas retêm, como foi ministrado aqui. Elas entendem. Diz assim, elas aprendiam os mandamentos, a história do povo, o significado das festas, a importância dos costumes e tradições. Pequenininho. Aí depois vinha o primeiro estágio, escola primária, Bet Sefer, casa do livro. As crianças estudavam dos 5 aos 10 anos. O professor era o Razan, o guardião dos livros sagrados e ministros da sinagoga. O método de ensino era repetição mnemônica. Decorava a Torá. Diga, decorava a Torá. Meu Deus, eu estou longe, né? Eles decoravam cedo, primeira etapa. Segundo estágio, escola secundária, Bet Talmud, casa do aprendiz. As crianças estudavam de 10 aos 14. Decoravam o restante das escrituras, o Velho Testamento, Gênesis a Malaquias. Somente os melhores eram escolhidos e continuavam de acordo. Mas qual era o critério da escolha? Eles tinham, para não serem dispensados, eles tinham que citar os textos bíblicos de cor, falar quantas vezes a palavra Senhor aparece em determinados livros, mencionar o texto anterior e posterior do texto escolhido aleatoriamente pelo rabino. O aluno escolhia o rabino e os reprovados voltavam para afazeres. Os que passavam no teste prosseguiam para o terceiro estágio. Uau, imagina aí. Então, quando a gente entende sobre Pedro, Tiago, João, os discípulos, eles eram os reprovados. Eles eram aqueles que não eram. Eles eram aqueles que saíram, aí agora vai viver a tua vida. Amém? Mas eles tinham uma base já. Que eles tentaram ali fazer parte daquele discipulado com aquele rabino. E o terceiro estágio diz assim, era casa de estudo. O discípulo aprendia a interpretação religiosa do rabino. Essa interpretação específica era chamada de julgo do rabino. E o objetivo era que o discípulo, ele observava e fazia tudo quanto o seu rabino fazia. Presta atenção. Ele observava e fazia tudo quanto o seu rabino fazia. Pois a sua intenção não era apenas e não conseguiu. A minha equipe de 12 não deu. E muitas vezes, sabe por que ele não conseguiu? E uma vez Deus me fez entender isso. Deus falou muito forte no meu coração. Ele disse, Marcos,
para que você possa fazer discípulos, você precisa primeiro, diga primeiro, ser um discípulo. Amém? Ser discípulo é uma decisão. Ser discípulo não é aquilo ali que o teu pastor vai ficar te adulando para você ir. Ah, vai para a reunião, meu filho, vai, ali, vem ser meu discípulo. Não, ser discípulo é uma decisão. Eu quero ser, eu vou grudar. Eu estava falando com o Jandim assim aqui, né? Jandim, todo mundo conhece? É assim mesmo que chama, Jantes? Eu disse, cara, e aí, como é que tá? Tá carregando a mala aí do teu profeta ali, do teu pastor? Carrega a mala dele, cara, junta com ele. Vive esse jugo aí, essa junção com o seu líder. Força isso. Lá em Fortaleza tem uns discípulos que dizem, ô pastor, hoje eu vou almoçar lá na tua casa. Inventaram até uma música agora, né? Comer na casa do pastor. Já ouviram isso aí? Misericórdia. Olha, ó. É com vocês aí, ó. Vocês vão ver isso aí. Mas eles forçam, eles querem estar perto. Por quê? Uma capa já foi lançada. Amém? Sabemos a história ali de Elias e Eliseu. A capa foi lançada. Agora, precisa uma resposta sua. Eu entendo que capas foram lançadas aqui. Muitas vezes não houveram respostas. Amém? Não houveram respostas. O discipulado é a base do seu ministério. É o alicerce. O discipulado é o lugar onde vai ser arrancada muita coisa. Quem é? Cadê o Tissiço aí? Tissiço? Cadê ele? Tá ali. Tissiço entende de obra, né? Ele construiu, eu fui lá na casa dele, maravilhosa. Mas quem não entender o alicerce, ele é feito mediante a arrancar de areia fofa. Sim ou não? Arrancar de entulho, de coisa velha, né? Tem que tirar dali para quê? Para colocar coisas sólidas. Sim ou não, Tissiço? Tô certo? Aí a base lá é concreto, é ferro. Mediante o tamanho do nível que for a base, vai ser o prédio. Amém? E é no discipulado que a areia é arrancada. É no discipulado onde as feridas são tratadas. É no 1 a 1 ali. Amém? Por isso eu preciso estar perto do meu pastor. Toda vida que a gente chega ali, existe umas crecazinhas que vão sendo tiradas de dentro de nós. Essa areia tem que ser tirada. E não é só a areia que é tirada. É colocado ali ferro, entendimento, palavra, vida. É a vida do meu líder que é passada para mim. Amém? É aprendizado na prática dele, não é nem na minha. Eu vou aprender na prática dele. Sim, igreja. Não sei se vocês estão entendendo isso. É uma posição minha. Não espere o cara pegar na tua mão. Não espera ele levar. Amém? Nós precisamos viver isso se nós queremos ter esse nível. O discipulado, ele é um exercício de submissão. Diga, submissão. Submissão é a base da vida com Deus. Não sei se vocês entendem isso, né? Às vezes a gente acha que basta levantar a mão ali. Ah, eu quero um salvador. O evangelho, para você viver, não é só ter Jesus como seu salvador. Precisa ele ser o quê? Seu também? Senhor. E Senhor é governo. Senhor é autoridade sobre a sua vida. É mandar, e você foi ministrado aqui também. Obediência, obedecer, né? A história das 4 letrinhas, primeiras 4 letrinhas que eu ensinei para o meu filho aí. Meu filho, tem 4 letrinhas que são altamente importantes para a sua vida. É obedecer. Amém? E ele, glória a Deus, que aprendeu. Amém? Então, obediência, submissão, eu preciso entender, senão, se nós não somos submissos à nossa liderança, sabe quando é que você vai ser submisso à vontade de Deus para a sua vida? Sabe quando? Nunca, diga aí para você assim, nunca. Nunca, se você não submete a uma autoridade espiritual que está te dizendo, está te dando direcionamento, que está falando para você, e você diz, não é assim não, é do meu jeito, sou eu. Não sabe quando é que Deus vai falar alguma coisa para você? Nunca, porque você não ouve a voz audível do homem, a voz que você vai ouvir, não vai. Amém? Então nós precisamos nos submeter. Amém, igreja? Submissão. Submissão não é ali você ser, é você entender que aquela pessoa é liderança, é vida. Não existe autoridade
A autoridade é delegada mediante a submissão. Amém? Sabia disso? Eu quero ser pastor da igreja. Eu quero lá. Por que a gente vê tanta igrejinha aí abrindo? Pessoas que não se submeteram. Pessoas que estavam ali cheias de altivez. E disseram que o pastor não me botou para pregar nesse congresso. Eu vou. Não. Deus está no controle. Amém? Deus é que sabe. Ele é um representante de Deus. Quantas vezes? Sim, você tem um cronômetro aqui ligado, que já tem fama de passar do tempo. Misericórdia. Eu sei, eu entendo, eu sei, meu tempo, está aqui o cronômetro. Amém? Mas, deixa eu pegar aqui a veia de novo. Dá para entender? Dá para entender o que quer ser, quer viver esse nível de submissão, de autoridade. A gente estava falando de autoridade. A autoridade só vai ser delegada para você se você se submeter à sua liderança. Amém? Então, quanto mais você se submete, submissão é plena, não tem meia submissão, é plena. Se você se submete ali, Deus, Ele vai te levar a níveis de autoridade que você nem imagina. Amém? Vai ser delegada pelo seu líder. A gente já viveu experiências de ver pessoas que da boca para fora elas diziam: ai, que pastorzinho lindo, ai meu Deus, meu pastor, é uma bênção. Eu sabia que aquilo ali era falsidade. Mas aí na hora a gente diz: olha, vou fazer isso aqui. Não vou. Misericórdia, ali eu via. O ministério dela acabou, da pessoa acabou dentro da igreja. E aí ela nem está mais com a gente hoje. Por quê? Por causa de falta de submissão. Então nós precisamos entender o que é esse discipulado. Amém? A igreja, eu ia falar de alguns pontos aqui, mas essa é o principal hoje para nós. Mas eu quero também falar a respeito da igreja de Atos. Ela é uma igreja que entendia o seu propósito. Diga propósito. A gente já foi até ministrado sobre o sangue nos pés ali, fala de propósito. Deus, Ele tem um propósito. Diga aí aquele jargão de crente agora para o seu irmão, hein? Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão. É verdade isso. Ele tem um propósito. E Ele quer que você ande dentro desse propósito. É muito frustrante você viver fora do propósito. Amém? Imagina aí um carro de Fórmula 1 fazendo Uber. Não, ainda bem que não tem Uber aqui, não tem só o Newton, né? Mas seria bem rápido, né? O cara chegaria rápido em casa, mas ele estava fora, o propósito dele é outro. E muitas vezes nós estamos desse jeito, somos carro de Fórmula 1, somos reis e vivemos fora daquilo que Deus Ele tem para nós. E esse propósito, ele é revelado ao nosso coração. Ele é revelado na vida do nosso líder. Primeiramente, eu queria trazer um texto aqui que fala de... Não, nem um texto, não dá tempo de ler. Mas é quando Paulo, ele tem uma experiência tão forte com Deus. Paulo era um religioso, cheio de vontade de viver aquilo que Deus tinha para ele, mas estava fora. Mas ele tem uma experiência tão marcante com Deus ali. E Deus coloca uma pessoa para ir lá e abrir os olhos dele. E ali ele leva quem? Ananias. E quando Ananias chega para orar por ele e abrir os olhos, Deus tinha falado uma coisa para ele ali. Deus, ele revela o propósito da vida de Paulo para aquele líder, para aquele homem que estava ali começando. Paulo era um nascido de novo, estava começando seu ministério. E Deus fala a Ananias ali, Atos 9:15 diz: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Diga, instrumento escolhido. Amém? Diga para o seu vizinho aí: você é um instrumento escolhido por mim, para levar o nome perante os gentios e reis. Amém? Você é um instrumento escolhido por Deus, para levar o nome do Senhor a reis, para levar o nome do Senhor àqueles que estão lá fora, os gentios. Amém, igreja? Esse é o nosso propósito. Mas Deus falou isso, não foi diretamente ali em primeira mão, falou a Ananias. E muitas vezes, eu não sei você, mas se o seu pastor chegou para você e disse: cara, você vai ser um pastor, um homem de Deus. Aí você, no seu pensamento, você pensa assim: misericórdia, esse cara é muita fé desse homem. Já aconteceu isso com você ou foi só comigo? Né? E o apóstolo Rinaldo dizia: pai, vocês vão ser pastores. Jesus, é um homem de fé. É muita fé desse homem. Porque eu mesmo não me entendia, eu não via, mas
Deus colocou aquilo no coração dele, ele sabia. E talvez vocês hoje também, né, o seu pastor chegou para você e disse: olha, Deus tem uma obra gigantesca na sua vida, creia nisso, amém? Por mais que você não veja nada, mas creia e faça por onde? Porque nós vamos viver o propósito de Deus. O propósito de Deus é levar a palavra dele. Jesus, ele diz: olha, aquela missão que me foi dada, eu transfiro a vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. É você agora, 12 discípulos. Agora são vocês, livro de Atos, essa continuidade. São vocês que vão levar, são vocês que vão fazer. Outro ponto para que nós venhamos a viver tudo que Deus tem para nós. Quem aqui quer viver tudo que Deus tem para nós? Se você quer viver tudo, você precisa deixar tudo. Diga, deixar tudo. O povo de Atos ali, eles não tinham apreço por coisas. O povo de Atos ali, eles morreram para eles mesmos. Não tem nada, não. O que eu tenho é deles. A gente vai viver aqui. Eles morreram, eles entenderam que é morrer para o ego, para a vontade própria. E muitas vezes a palavra de Deus, ela nos ensina a viver, a dar tudo, a deixar tudo, para viver o Evangelho. Os discípulos deixaram tudo. Mateus 13:44 diz também: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu o quê? Tudo para comprar, para viver aquilo. É isso que Deus, ele nos chama, igreja. Diga para o seu vizinho aí, ó, vende tudo, entrega tudo. Se você, pastor Adilson ministrou sobre ser guiado pelo Espírito. Sim ou não? Lembra? É a base nossa como ICG, como eu falei. Mas para que você seja guiado, você precisa vender tudo. Amém? Você precisa estar totalmente rendido nas mãos de Deus. Você precisa não ter mais vontade própria. Jesus é o teu Senhor, como a gente falou. Só assim nós vamos ser guiados. Senão nós vamos ser guiados pela nossa mente, pela nossa vontade. Amém? E Deus, ele quer que nós venhamos a ser guiados, vender tudo. A Bíblia, no livro de Atos, vemos um casalzinho que escolheu não dar tudo. Todo mundo sabe quem é o nome deles? Ananias e Safira. Ele diz: olha, tudo não, eu vou dizer que foi tudo, mas não vou dar tudo. E ali o que acontece com ele? Eles morrem espiritualmente. Nós precisamos, não só espiritualmente, né? Espiritualmente somos nós. Mas nós precisamos entender isso, dar tudo a Deus, viver a plenitude dos planos dele. Senão, corremos um grande risco de virar religiosos, de acostumarmos com a nossa vidinha até ministerial e ali sairmos dessa direção do Pai. Eu estava conversando com a pastora Socorro agora aqui nesse evento, e ela diz: olha, amém, pastora, não vou dar. Ela disse: olha, Deus me chamou agora o momento, nessa altura do campeonato, de dizer: dá tudo, vende, queima as tuas carroças. Ela me disse: queima as tuas carroças, está dizendo: olha, dá tudo e não tem volta mais. Amém? Temos que aprender, é isso. E Deus, ele deseja esse coração. E ela: vou dar tudo. Amém, glória a Deus. Então que nós venhamos a também entregar o nosso tudo. E os discípulos, eles fazem um comentário com Jesus ali, e eles dizem assim, Marcos 10:28, Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes, diga 100 vezes, amém? Se você deixar tudo, Deus vai te dar 100 vezes aquilo que você imaginava. 100 vezes também, né? Pai, mãe, tudo aquilo que você deixou, tudo aquilo que você teve que entregar, Ele vai te dar 100 vezes mais. E é isso que nós vivemos, amém? E para encerrar, glória a Deus por isso, pulando os 3 pontos aqui da administração, nós temos que entender que aqueles homens, aqueles discípulos, eles viviam a visão, eles tinham uma visão, eles tinham para onde ir, eles sabiam o que tinham que fazer, eles tinham um esquema já certo, porque eles viram o que os discípulos fizeram, eles viram o que Jesus fez.
O que os discípulos deles estavam fazendo era o que os discípulos faziam. E ali eles viviam aquela direção. Eles tinham uma direção, eles sabiam para onde iam. Eles tinham a palavra e eram direcionados. É muito triste ver uma igreja que não tem uma visão, que não sabe para onde vai. Um dia desse a gente estava em outro estado conversando com pastores bênção, né? E o apóstolo conversando com eles ali, eles diziam, não, mas a gente está fazendo ali, a gente via, não tem visão, não sabe para onde vão. Não, ainda disseram assim, o meu pastor, ele está fazendo uma estrutura aí, uma coisa, está pensando, misericórdia. E a gente via que eles não estavam vivendo o potencial que Deus tinha para eles. Amém? Para que nós venhamos a viver esse nosso potencial, nós precisamos ter uma visão, saber para onde vamos. Amém, igreja? E diga assim, nós como igreja temos uma visão. Sim ou não? A apóstola Valnice, ela teve uma experiência ali, ela com Deus várias vezes ali, de entender que precisamos buscar a Deus com toda a força. Mas chegou num dia na igreja que ela disse, olha, nós precisamos também levar o evangelho, nós precisamos também fazer o ID, é o equilíbrio do evangelho. E aí Deus a leva a Bogotá. Às vezes a gente pensa que a visão ela vem de Bogotá. Não é. A visão ela vem do livro de Atos. A visão G12 ela vem da vida de Jesus. Jesus ganhava, sim ou não? Sim ou não? Ganhava gente ou não? Jesus consolidava. Quanto ele teve que sustentar aqueles discípulos dele. Jesus treinava também, discipulava, sim ou não? Sim. Jesus enviou alguém? Enviou, amém? Será que os discípulos deles fizeram diferente do que ele fez? Eu creio que não. Eles também ganhavam vidas. Quando a gente vê Pedro ali se levanta para ministrar 3.000 pessoas. O que foi feito daquelas 3.000 pessoas? Foram divididas e colocadas em células. Eram nas casas e nos... Sabe sim ou não? A igreja de Atos, ela era nas casas. E aonde mais? Nos templos, mas nas casas. Células ali. Povo de oração. Junção de homens ali que estavam recebendo o que os discípulos receberam. Eles estavam passando para essas pessoas. Nós precisamos entender que a visão ela não vem de Bogotá. Glória a Deus, mas nós precisamos, a direção que nós temos vem de lá. E nós precisamos viver aquilo lá. Amém? Nós precisamos ter o espírito, diga espírito da visão. Por isso que o apóstolo, não sei se ele já ministrou para vocês estarem indo para Bogotá. A minha vida mudou quando a gente começou a ir para Bogotá. Já fomos várias vezes. Amém? Aquele entendimento, a gente vê a igreja de Atos na prática. Na prática. Amém? E que nós venhamos a entender isso. E viver essa visão. Ler os livros da visão, viver a visão, viver a célula, viver o discipulado dos 12, formar meus 12. É isso que Deus ele colocou no meu coração para estar trazendo aqui para nós. Amém? Hoje o dia é meio que nós vamos estar vivendo da visão. Amém? Baixe suas cabeças, vamos estar orando por vocês. Meu tempo se foi. Pai, muito obrigado por esse tempo, Deus. Senhor amado, que cada um de nós hoje aqui venha entender o teu decreto, essa palavra em Hebreus 12 que diz, não rejeiteis aquele que vos fala. Que nós venhamos, Deus, a viver cada palavra que foi ministrada nesse congresso. Que nós venhamos, Senhor, a ser esses instrumentos de Deus, esses teus discípulos. Que nós venhamos a, Deus, obedecer a teus comandos. E hoje tu nos chama aqui a nos posicionar de uma forma diferente com relação à nossa liderança. Que nós venhamos a ser discípulos, mas também, Deus, que nós venhamos a fazer discípulos. Que nós venhamos a gastar a nossa vida com pessoas, formando-as para que eles sejam sucessores, para que eles venham, Senhor, a dar continuidade, assim como o livro de Atos é um livro de continuidade. Pai amado, que nós venhamos a deixar tudo, que nós venhamos a entender esse propósito que tu nos deu, de sermos a tua continuidade aqui na terra, a tua missão. Assim como tu recebeu a missão, Senhor, nós venhamos hoje nesse lugar receber essa missão. E que nós venhamos, Deus, a viver essa plenitude que a tua palavra traz para nós. Desse conhecimento. E entender, Deus, como aquele que nós precisamos nos criar essa cultura
de discipulado dentro das igrejas, mas para assim começar sendo discípulos, sendo, Senhor, esses que carregam as malas do nosso líder, que nós venhamos a estar ali, assim como Josué, na beirada ali da tenda, enquanto o nosso líder estiver ali orando, que nós, Senhor, venhamos a estar sustentando, assim como Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, como Josué lutava as batalhas, como Filipe, como Estevão, eles estavam ali ajudando as viúvas para que os seus líderes pudessem ter tempo para a palavra, para a oração, que nós venhamos a ser esses que se entregam totalmente, Senhor, a essa visão que Tu trouxe ao nosso coração, Pai. Então, Deus, que nós venhamos a estar recebendo essa palavra e obedecendo-a, não negligenciando-a, prestando atenção naquilo que está sendo falado, e vivendo e colocando em prática cada um dos Teus direcionamentos, no nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém, discípulos? Amém, ganhadores de alma, consolidadores? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu creio em nome de Jesus que se nós vivermos essa visão, se nós vivermos essa direção que Deus tem para nós, esse templo aí para 1000 pessoas vai ficar pouco, amém? Amém? Vai ficar pequeno, a gente vai ter que fazer vários cultos também. Nós vamos viver isso aí em nome de Jesus, amém? Pai, amém.